Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza, professor de informática para concurso. Nessa série de vídeos aqui no nosso canal, estamos trabalhando a correção de 100 questões de informática para concurso. Pois é, são 100 questões de informática para concurso. Nessa aula, vamos corrigir a questão 17 a 21. Em média, estamos fazendo correção de 5 questões por vídeo. Então, a gente já tem aí uns 3 a 4 vídeos para trás e vamos ter um total talvez de 20 vídeos, ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de como a gente vai levar essa série de vídeos aqui. Então, a ideia é que vocês baixem o material, o link do material, o link com todas as questões está na descrição do vídeo, basta você ir lá, clicar, baixar, e a partir daí você acompanhar as aulas, perfeito? Façam os exercícios, ou acompanhem a aula primeiro, como vocês preferirem. O importante é que vocês aprendam informática para concurso, e essa é a minha ideia. Beleza? Então, vamos lá. Questão de número 17. O que diz? Ao usar o Windows Explorer, versão português, um funcionário clicou no disco C para procurar a pasta Contratos existente no disco. Ele deve pressionar uma tecla de função destinada à busca desejada. Então, o funcionário foi lá. Uma dica que eu dou para vocês antes de responder isso: testem no computador de vocês. Façam isso na prática. Pratiquem isso. Teclas de atalho, principalmente. Pratiquem, usem no seu dia a dia para você massificar. Que aí você não vai precisar ficar lendo isso depois para decorar isso aqui, para aprender. Deixa para ficar revisando, né, coisas mais importantes, outras matérias. Não que a informática não seja importante, não é isso, é uma matéria importante, mas eu digo porque isso aqui você consegue fazer na prática. Você está sempre usando o computador para estudar, para navegar. Então peguem essas coisas que a gente está colocando aqui, principalmente de atalhos, e façam na prática. Parem aí, tentem parar de usar um pouco o mouse, até para vocês poderem assimilar melhor essas informações, beleza? Então fica a dica aí. Então vamos voltar para a questão. Então ele quer saber qual é a tecla de função que foi utilizada nessa situação para poder fazer a pesquisa. Nessa nossa situação, pessoal, a gente vai usar, né, ou a pessoa precisa usar a tecla F3. Essa F3 é a tecla de função usada quando você tem ali o disco selecionado para você abrir e fazer a parte de pesquisa. Essa barra de pesquisa, tá, pessoal, ela fica na parte superior direita do seu Windows Explorer, tá? Então tentem fazer isso depois no navegador de vocês. Beleza? E aqui no outro caso essas teclas de funções não fazem muito sentido, mas uma outra que pode cair, às vezes eventualmente cair em prova, é a F2, que é para renomear. Então, se você seleciona o arquivo, você tem a possibilidade de renomear. Muito bem, então vamos para a questão de número 18. Alcione utiliza o Windows 10 em seu computador e precisa criar um relatório de viabilidade técnica dos projetos para o seu trabalho. Ao concluir a tarefa, Alcione precisa salvar seu arquivo na pasta apropriada. Nesse caso, qual das alternativas abaixo apresenta um nome válido para o arquivo, tá? Então o que acontece? O Windows, ele não aceita determinado tipo de caracteres no nome de arquivo. Ele não aceita, ele rejeita isso. Por quê? Porque são caracteres ou coisas privadas do próprio Windows, tá? Então ele não vai aceitar isso. Mesmo que você tente colocar isso lá nesses nomes, ele não vai aceitar. Então, tem um mnemônico bem interessante para você guardar isso, que é o chamado baseado, certo? Baseado. Então vamos lá. Cuidado, muito cuidado com o baseado aí, certo? Então vamos lá. O que que não pode? O baseado não pode, isso já é óbvio, certo? Então, porra, se o baseado já não pode, você já sabe isso, então pega o baseado que não pode e traz para cá. Se o nome, por exemplo, tiver barra, ou seja, não posso salvar um arquivo, né? Não posso dar o nome para esse arquivo se tiver barra. Se tiver barra, tá errado, não pode. Não posso dar o nome de um arquivo com aspas. Não posso fazer isso, certo? Vai reclamar. Não posso também usar as setas. Que setas são essas? Maior e menor. Isso também não pode ter o nome de arquivo. Também não posso ter interrogação, certo? Não posso ter interrogação
no nome do meu arquivo. Também não posso ter o quê? Asterisco. Também não posso ter asterisco. Tá? E por último, eu também não posso ter o quê? 2 pontos. Beleza? Então, esses são os itens que a gente não pode ter no nome de nossos arquivos. Então, lembra do baseado? Baseado não pode, já está furado. Então, baseado, barra, aspas, setas, interrogação, asterisco e 2 pontos. Muito bem? De forma, olhando para isso, vamos olhar quais das questões aí, quais as opções dessa questão a gente que leva alguma dessas informações, né, algum desses itens, e por isso não podem ser salvos. Vamos lá? Vamos olhar isso aí? O que a gente tem aí no primeiro? Relatório de viabilidade técnica. Tem um traço ali, tem um espaço, tem ponto, beleza? Isso está ali. Isso pode? Espaço pode? 2 pontos pode? Ó, a princípio, esse aqui, a letra A, é o que está mais certo. Vamos olhar os outros? Ó, traço aqui, no caso, o underline pode. Opa, 2 pontos. 2 pontos está aqui. Não pode. Viabilidade técnica. Opa, barra. Barra não pode. Letra D. Setas. Opa, setas não pode. Letra E. 2 pontos. 2 pontos não pode. Beleza? Então a nossa resposta é a letra A. O nome válido para ela colocar nesse arquivo é relatório viabilidade técnica projeto traço 1 do 1 2024. Por quê? Não fala nada sobre espaço, não fala nada sobre traço aqui, muito menos sobre ponto. O que não pode é o baseado. Baseado não pode. Guarda isso. Vamos embora, vamos para a próxima. O gerenciamento de arquivos e pastas é uma habilidade essencial para uma organização e a eficiência do uso do computador. Entender os tipos de arquivos, suas extensões e as ferramentas de pesquisa e localização de conteúdo pode facilitar a administração dos dados. Diferentes tipos de arquivos possuem extensões específicas que indicam o formato e o tipo de conteúdo. E as ferramentas de pesquisas ajudam a encontrar rapidamente arquivos e pastas no sistema. Utilizando o Windows Explorer, a extensão que poderia ser utilizada para realizar a busca por um arquivo de imagem, nota que ele contou essa história toda para saber a busca por arquivo de imagem em um diretório é. Então, disso tudo aqui, o que é a extensão relativa à imagem? É isso que ele quer saber. O que é imagem? Então vamos lá, vamos aprender a fazer questão, tá? Vamos ficar ligado. Muitas das vezes, pessoal, você olha para uma questão, você pode saber a resposta, ou seja, você pode saber o que é, e você pode saber aquilo que não é. Quando você sabe o que é, você já vai de cara e marca a opção ali certa. Quando você sabe aquilo que não é, você vai eliminando. Então vamos lá. Eu tenho TXT, EXE, TIFF, XLSX. Se você não sabe, né, se você caiu aqui, por acaso está iniciando, e não sabe o que é uma extensão de arquivo, eu vou entrar nesse ponto para te explicar. Quem já sabe, segura aí que eu termino, e se já souber a resposta, perfeito, melhor ainda. A extensão de um arquivo funciona mais ou menos como um sobrenome. Eu gosto de dar esse exemplo, certo? Meu nome, Cristiano, e aí, de Souza. É óbvio que Souza é um sobrenome comum, uma beça, mas enfim. Quando olha assim, se um de vocês for Souza, você pensa assim, opa, meu primo, meu parente. A gente tem sempre essa ideia, beleza? Por causa do nosso sobrenome. Então, estou fazendo essa analogia para você entender que todo arquivo tem o nome do arquivo, ponto, e a extensão. Ponto .pdf, o nome do arquivo, ponto .doc ou docx, o nome do arquivo, ponto .png, no caso de imagem. Então sempre vai abrir isso, sempre vai ter isso aí, sempre vai ter essa extensão, ponto alguma coisa no final. No nosso exemplo, ele quer saber qual é pertinente à imagem. Quais dessas extensões são pertinentes à imagem? Professor, não tenho a menor ideia. Mas de repente tu vai saber que esse XLSX é um formato do Excel, Microsoft Office. Beleza? Então você já vai falar, opa, XLSX? Não é, porque isso é Excel. Passa fora. De repente você olha para cá, você fala assim, pô, TXT.
Vai por analogia, você pensar, deve ser texto, professor. Texto, TXT. E aí você vai olhar para a letra B, vai olhar um exe, vai ver que é um executável, normalmente usado na instalação de programas, certo? Então ele é um executável. Então você sabe que não era XLSX porque é Excel. Você sabia que não era TXT porque é de texto. E você sabia também que não era um exe porque é um executável. Então você vem aqui, ó, é o jeito, marca TIFF. E realmente TIFF é um formato de imagem, tá? Então, lembrando, recapitulando, extensão é como se fosse um sobrenome para esse arquivo. E eles fazem parte da mesma família. Estou fazendo essa analogia só para vocês entenderem, tá? Para ficar mais fácil. Ou seja, então, o que é PDF, o que é DocX, o que é PNG. Eu tenho várias e várias extensões. Assim como nós pertencemos a determinada família, temos nossos sobrenomes, os arquivos dentro do Windows também têm suas extensões, também têm as suas famílias, digamos assim. Tá? Então sempre vai haver ali uma extensão. São várias e várias extensões e prova adora cobrar isso aí. Uma dica que eu dou para você, por exemplo, assim, não é que seja 100%, mas olhou um x aqui no final, às vezes isso pode ser do Office, porque o Office colocou esse x. Ah, professor, mas aqui tem um x no meio. Não, peraí. Estou te dando possibilidades para você analisar a questão, beleza? Então, nossa resposta, TIFF, letra C. E XLSX, Excel, DocX, o Word, e a gente tem o PPTX, que é o nosso PowerPoint. Beleza? Como imagens, temos PNG, como imagem eu tenho o JPG, como imagem eu tenho o próprio TIFF, certo? E tenho inúmeras extensões. Muito bem, vamos lá. Próxima questão. Questão de número 20. A qualidade dos textos e das imagens, certo? A qualidade de texto e de imagens produzidas em uma impressora depende da quantidade máxima de pontos que podem ser utilizados na composição do material impresso. Assinale a alternativa, assinale a opção, melhor para ficar mais claro, que indica a medida usualmente utilizada para expressar essa característica nas especificações de impressora do tipo laser e jato de tinta. Certo? Então ele quer saber quais dessas informações aqui embaixo, quais dessas opções indica a medida que é utilizada para expressar isso. Vamos lá. Eu sempre venho dizendo para vocês que a cada questão, né, todas as questões a gente sempre tem, toda questão de prova, toda questão de concurso, ela é montada da seguinte forma. Uma resposta é aquela resposta que, óbvio, está errada, mas é uma resposta absurda. É o errado, mas é o errado absurdo, certo? Depois você vai ter duas que realmente estão erradas, certo? Depois você vai ter uma que ela está errada, mas se parece muito com a certa. E é aquela que a gente às vezes entra pelo cano e marca ela achando que é a certa, mas não é. E a gente tem a resposta certa. Então sempre vou ter essa estrutura. É óbvio que eu sempre vou ter uma resposta correta e 4 erradas ou 3 erradas, dependendo se for A, B, C, D e E ou A, B, C, D, tá? Isso aí é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que isso vai te ajudar, por exemplo, a você ir fazendo por eliminação. Você pega essa resposta, essa resposta é 1 mais 1, 10. Pô, isso é um absurdo. Tudo bem que todo mundo sabe que é 2, o exemplo não é bem válido, mas o que eu quero dizer é que isso acontece, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de qualidade, né, a qualidade dos textos das imagens produzidas na impressora. Está falando da impressão final, a qualidade. E a letra E, na letra E está dizendo o seguinte, RGB, está aqui, ó, RGB. O RGB, no caso ali, é um sistema de cores, tá? Que é red, green e blue. É dessa forma que essas informações aparecem nas nossas telas. Às vezes é muito comum sua tela, a televisão antiga, principalmente, a televisão está verde, a televisão está vermelha, a televisão está azul, cara, as imagens estão azul. É porque tinha algum problema nessa composição aqui, red, green e blue. Então essa composição monta para a gente as cores que a gente vê nas telas. Existe uma composição que mostra aquilo que a gente tem no momento de impressão, que é o CMYK.
Lembra que as impressoras estão dizendo assim, ó, jato de tinta? Ah, mas o meu cartucho colorido. Ah, mas o meu cartucho preto. É isso aqui, ó, essa composição aqui. O seu cartucho preto é o black. E o seu cartucho colorido tem o ciano, magenta e o yellow, certo? Então é essa composição aqui que a gente tem no momento de fazer a impressão. Quem trabalha com gráfico, alguém que estiver ouvindo a gente aí, que estiver acompanhando, conhece isso, porque gráfico, por exemplo, as impressões, né? CMYK. Por isso que a gente tem nas nossas impressoras cartucho preto e cartucho colorido. Ou nos tanques de tinta, hoje isso é separado, enfim. Né, as impressoras mais novas têm tanque de tinta, você vê tudo separadinho, bonitinho, as 4 cores, porque essa junção forma as cores impressas, beleza? Então fique esperto que isso também cai em prova. Vamos voltar para cá. No nosso caso aqui, a gente tem o RGB, que é a abreviação de sistema de cores, beleza? Vermelho, verde e blue. O ppm, o que que tem? É a parte por milhão, né? Isso aí não serve pra gente, isso está fora. Está fora, passou fora. O pixel, que a gente tem aqui na letra C, esse pixel é o menor ponto para formar uma imagem digital. Quando você pega, por exemplo, a tua imagem no telefone, você tira uma foto, vai aumentando, 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 a gente até costuma usar o termo, está muito pixelizada. Então isso é aquela composição do pixel que a gente tem ali. Isso aqui sai fora. Letra B também é o outro que não faz muito sentido e forma para a gente o quê? DPI, que é a sigla relacionada com muita tecnologia, que significa dot per inch, certo? Que em português é o ponto por polegada, beleza? Então é isso que a gente tem. Então a nossa resposta é letra A, DPI, para fazer essa nossa visualização das impressões. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão? Questão de número 21. Vamos lá. No contexto de medidas usualmente utilizadas para caracterizar o tamanho de um arquivo digital, 1 GB, 1 GB equivale aproximadamente, se você assistiu a aula anterior, você já deve ter ideia do que ele quer dizer aqui, beleza? Se não, vamos lá. Então, vamos por kbyte, vamos para o megabyte, vamos para o gigabyte e vamos pro tera, não precisa de tera, a gente para no giga por enquanto. Vamos botar o tera também, que aí serve como ensinamento para vocês. Lembrando do nosso mnemônico, KMGT, que menino gordinho teimoso, tá? Então, KMGT. KMGT, que menino gordinho teimoso. Professor, tá bom, vamos lá. A cada 1024, no nosso caso aqui está usando 1000, tá? Então, a gente pode também adotar como 1000, 1024 ou 1000, dependendo. Então, eu vou tirar isso aqui e vou adotar como 1000. A cada 1024 kbyte, deixa eu apagar isso aqui que foi estranho. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Vou trabalhar só com 1000 para facilitar a nossa vida. Deixa eu clicar. Caneta. A cada 1000 kbyte. Pô, brincadeira não, hein? Eu vou ter o quê? 1 megabyte. A cada 1000 megabyte, eu vou ter o quê? 1 gigabyte. Hein? Sai daí, caneta. Cadê a borracha? Vamos pra cá. Pronto. Muito bem. E para completar, a cada 1000 gigabytes, eu vou ter o quê? 1 terabyte. Só que nesse momento a gente vai parar aqui. O que é mais importante aqui? 1000 megabytes, eu tenho o quê? 1 terabyte. A cada 1000 megabytes, eu tenho 1 terabyte. Na nossa resposta, o que ele quer saber? O que ele quer saber aí na nossa resposta? As equivalências. Certo? Se aqui eu tenho 1 GB, 1 GB equivale a 1000 MB, eu tenho essa resposta aqui? Não tem essa resposta aqui, certo? Então não tem essa resposta para responder o que seria aqui o mega. Porém, eu vou ter que descer mais, tá? Porque se eu tenho isso, eu preciso descer mais um pouco. Então, se eu preciso descer mais um pouco, o mais próximo que eu tenho aqui, no caso, é a letra D, que está em kbyte. Por quê? Porque eu não tenho. Isso aqui não equivale a megabyte. Se eu só voltar aqui, essa equivalência não vai dar certo. Então, eu preciso voltar aqui também.
certo? Então, isso vai me dar o quê? A resposta letra D. Perfeito, pessoal? Essa parte é um pouco enjoada, sem dúvida, tá? Mas a gente vai estar trabalhando isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é principalmente essa relação kbyte, megabyte, gigabyte e terabyte. A cada 1000 kbyte eu tenho 1 mega, a cada 1000 mega eu tenho 1 giga e a cada 1000 giga eu tenho 1 tera. Nesse caso a gente teve que fazer a multiplicação e o que a gente tem aqui é a letra D como gabarito. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, tá? Espero que tenham gostado das aulas. Ativem aí o sininho da notificação, principalmente se inscrevam no canal. Isso vai levar conteúdo a mais pessoas, tá? Ativando o sino de notificação vai fazer com que os próximos vídeos, das próximas aulas, quando eu colocar aqui no YouTube, vocês vão receber isso e vai ser notificado aí, vocês já sabem disso, já sabem como é que funciona. Então apliquem essa mesma lógica aqui para o nosso canal, para a gente poder continuar seguindo e levando conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí e até a próxima.